Boa noite a todos. Tudo bem. Mais um evangelho. Hoje a gente vai ver um capítulo do Divina Presença e 2 versículos do Emmanuel. Um amor sem medidas. É agora o capítulo 7 do livro. Do Cântico Espiritual de João da Cruz, a frase: a alma vive mais do que ama, que no corpo que anima. Essa fala do João da Cruz, ele tem a ver com os transes místicos. Então, todos os místicos e a mística no Oriente como no Ocidente, há esse estado que Kardec chama de emancipação da alma, desdobramento espiritual, onde o ser meio que se alheia do corpo, ou se alheia totalmente, depende do grau do êxtase. Tem êxtases muito elevados, a ponto de provocar até o desencarne, chamado Maha Samadhi, que é um êxtase tão forte que rompe o laço do espírito com o corpo, mas esses são as grandes almas que o experimentam exatamente na hora de desencarne, como o Yogananda tirou uma foto sorrindo, se despediu, sentou para meditar e foi embora. Que chique, né? Escolher a hora de partir assim, e meditar e tchau. Então, o tema hoje tem a ver com o amor. Tá? Os 2 temas do livro todo são, uma vez é o amor, outra vez Deus. Filha, me presta suporte. E outras ainda, Deus e o amor, como essa de hoje, onde o indivíduo estabelece uma comunhão, estabelece uma relação amorosa com o Pai transcendente, a ponto de viver mais naquele que ama do que no próprio corpo. O próprio Ramakrishna, como um místico hindu, vivia absolutamente identificado com a presença divina, e muitas vezes ele ficava assim dias e noites, os discípulos botavam leite na boca para ele sobreviver. E o João da Cruz, quando no ofício da igreja, ele fechava a mão e batia com força na madeira, na parede, quase que esfolando as juntas dos dedos para poder ele ficar aterrado, porque facilmente ele escapulia nos seus transes místicos. Pois bem, então vamos aqui para o texto do Divina Presença. Nós vamos procurar compartilhar o livro para quem não tem, ou colocar o texto da semana no grupo do Zap, para vocês terem acesso. A maioria já tem o livro abaixado ou físico. Descartando a confusão que se faz do amor com os instintos ou com as paixões. Então, o primeiro parágrafo fala de 2 situações. Uma é o amor, que tem a ver com o sentimento, tem a ver com a essência, com a alma. Chega a colocar, assim, o amor como a inclinação para um ser ou um objeto. E quando se ama, é capaz de renunciar em favor do ser amado. Interessante que
quando o indivíduo está apaixonado, ele também fica nesse estado. Só que isso cria uma confusão entre amor e paixão. Tá? No estado do amor, como eu citei dos místicos, a alma fica vivendo mais presa no ser amado, no caso divino, do que no próprio corpo. Acontece com todos nós. Eu vou citar um exemplo. Uma mãe preocupada com a situação de um filho. Ela está no trabalho, ela está onde for, fisicamente, emocionalmente, mas a mente está ligada à sua preocupação. A mente está deslocada. Uma parte nossa está distante, né? Então, a paixão, ela tem a ver com o corpo físico, ela é algo mais instintivo. Uma característica da paixão é um estado de obsessão. A mente fica presa, né? O objeto da paixão, ela vira uma monoideia, um disco arranhado, que fica repetindo aquela mesma frase, o mesmo trecho da música. Então, na biologia da paixão, nós temos uma situação parecida com o toque. O toque é uma ansiedade mais grave, transtorno obsessivo-compulsivo, onde o obsessivo é justamente o pensamento repetitivo, pensamento preso a um pensamento, geralmente um pensamento intruso, um pensamento que entra na mente e perturbador, de conteúdo negativo. Algo ruim vai acontecer. Então, a paixão, ela tem a ver mais com o cérebro emocional, sistema límbico, tálamo, hipotálamo. A paixão tem a ver com as emoções básicas do cérebro reptiliano, a agressividade, comer, beber, os impulsos. E também com emoções básicas, límbicas, do amor, do afeto, aliás, do afeto, da alegria, da raiva, da tristeza e do medo também. Tá? Então, são coisas diferentes. Primeiro parágrafo daqui do livro, ele sugere descartar a confusão entre amor e paixão. E o convite, então, é que possamos direcionar nossa mente para o divino, para Deus. Nossa concentração, nosso foco deve ser a presença e a comunhão com Deus. Desenvolver nossa capacidade de amar. Porque quando a gente está mentalmente preso a um tema, nós estabelecemos uma sintonia. O Ramakrishna, ele recomendava a biografia de santos, porque quando a gente está lendo um autor, a gente entra em contato mental, sintonia com aquele autor, e começa a estabelecer uma troca, uma compensação vibratória, começa a existir uma ressonância. E a coisa melhor para a gente é que haja essa ressonância com a divina presença. A gente se alimentar dessa qualidade fina do amor de Deus. Isso é o pão nosso de cada dia. E por meio das vibrações compensadas, a gente poder fazer a entrega, né? A entrega confiante. E essa entrega deve ser integral, deve ser sem medidas. Por isso que o título da mensagem de hoje é Um Amor Sem Medidas.
não deve ter medidas cautelares. O paraquedista, ele pula do avião. Ele precisa confiar no paraquedas, que só vai funcionar se abrir. Não é? Nossa mente é como um paraquedista, só funciona se tiver aberta a mente. E a nosso amor também deve ser um amor sem medidas. O chamado para todos existe. Deus não chama esse ou aquele, não. Deus chama todo mundo. É como a chuva, que quando cai, cai sobre todos. Agora, se a gente fosse copo, alguns copos estão receptivos para acolher a água da misericórdia divina, outros estão emborcados. A água bate e sai. Então, o chamado sempre existe. Agora, a resposta, o nosso sim para Deus, é que tarda. A gente coloca condições, a gente tem medo e egoísmo, e tem imperfeições que empanam, né? Que sabotam essa condição. Mas Paulo fala no seu evangelho, que é a nota de número 9, que está no livro, ele fala o seguinte: pois nele, em Deus, pois nele vivemos, nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Como algum dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Nós somos peixinhos, estamos mergulhados nas águas do oceano, na presença divina. Mesmo um peixe inconsciente, um peixe incrédulo, que diz que não existe água, né? Que não existe água. Então o peixe está lá mergulhado, mas não sabe. Que Deus está dentro dele, Deus está fora dele, está em todos os peixes que em volta estão. Eu estou resumindo o livro hoje, fiz uns rabiscos aqui, e aí ele conclui da seguinte forma, ele diz assim: define-se as condições espirituais das criaturas pelas escolhas que fazem. Vou repetir. A condição espiritual de cada um pode ser definida pelas escolhas que esse indivíduo faz. Tá? Então, o que eu escolho? Que tipo de alimento eu escolho para nutrir a minha mente, minhas emoções? A gente tem um trabalho de análise, de seleção, né? Tem pessoas que assumem compromissos de amor, né? São trabalhos voluntários, de auxiliar lugares de pessoas necessitadas, velhos, crianças. Tem pessoas que são, assim, devotas da educação, missionários da educação, da saúde, da espiritualidade, da mediunidade. Pessoas que assumem compromissos, né? E honram esses compromissos, assim, com algum sacrifício, tudo por amor. Então, a condição espiritual do indivíduo pode ser definida por suas escolhas, ou escolhas também egoístas, né? Escolhas assim de só a busca do prazer do físico e da ociosidade também mostra uma certa imaturidade ainda, um ser que ainda não despertou. Então ele conclui, o Divina Presença, o autor Yogin, conclui assim: de que é que eu estou me alimentando? Eu estou me alimentando de algo menor do que Deus? Porque tudo que é menor do que Deus gera prisões, escravidão, gera ilusões, obsessões, paixões, gera sofrimento.
E quando a gente faz a escolha pelo divino em nossa vida, a gente vai estar em sintonia com a verdade e com a liberdade, a libertação. E aí ele conclui com uma perguntinha assim: você já foi chamado? Você já respondeu? Já deu sua resposta? Né? A opção é sua, porque você já foi chamado e ainda não ofereceu a sua resposta. Pronto. Aqui foi o nosso amor sem medida. Se eu ver o chat aqui agora. Nossa boa noite para todos. A gente volta um pouquinho antes, uma oração. Boa noite. Ok. Então, agora nós vamos para a parte 2, viu, gente? A parte 2 é o Evangelho. Como aquele Evangelho anterior que eu botei hoje no grupo, amai a vossos inimigos, foi grandão, restaram 2 versículos só, que está no Evangelho por Emmanuel, 2 mensagens também, tá? Página 167, o versículo Mateus 5, 46, desativando o som de todos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Pergunta de Jesus, viu? Não fazem o mesmo os publicanos? Então, a mensagem, Emmanuel chama além dos outros. Além dos outros. Aí ele começa a falar dos deveres comuns que nós temos, né? Trabalhar no horário correto, cuidar das tarefas de casa, pagar o imposto de renda, as exigências legais, correção no proceder, obrigações inadiáveis, são peculiares a crentes e descrentes. Jesus, porém, espera algo mais do discípulo. Aí esse algo mais ele vai dar sugestão aqui, Emmanuel. Correspondes ao trabalho, criando coragem, alegria e estímulo. Tá? Então, trabalhar, todo mundo trabalha. Mas no ambiente do trabalho, você consegue animar alguém, estimular e levar um pouco de alegria? Isso é de Deus. Sabe improvisar o bem onde as pessoas paralisam? Olhar o lado bom. Aproveita um material que para outro foi imprestável. Consegue ter paciência onde os outros se desesperam? Conservas o espírito de serviço quando muita gente paralisa? Você sente alegria com as vitórias do amigo, sem inveja? E também compaixão do adversário, sem falsa superioridade ou comemoração íntima? Aí ele pergunta: que dás de ti mesmo no ministério da caridade? A caridade, ela envolve 3 coisas: pensar o bem, sentir o bem, mas fazer o bem também. Pensar, sentir e fazer o bem. As 3 juntas. Aí é caridade. Nós ficamos incompletos. Muita gente pensa, mas não faz. Outros têm pena, sente compaixão, mas não faz também. Alguns até fazem, dão algum dinheiro, mas não sente. Não é? O bom samaritano é colocado como o protótipo da caridade no Evangelho de Lucas. Ele pensou
Ele sentiu compaixão do homem caído no caminho, semi-morto, mas ele foi lá e ajudou também. Então, teve pensamento bom, sentimento de compaixão e atitude de amor, né? Ação do bem. Aí ele fala, olha, comer, dormir, reproduzir, isso animais fazem também. Os homens também fazem há milênios aqui na Terra. De 20 séculos para cá, todavia, uma nova luz resplandece. É a presença do Cristo convidando a gente a escalar o cimo, elevar a espiritualidade. Nem todos percebem, mas para quantos se felicitam na bênção da espiritualidade cristã, surge o desafio de Jesus, perguntando a gente sobre o que de extraordinários andamos fazendo em nossa vida. O que é que você está fazendo de diferente, ou a mais, ou melhor? Né? Esta é a mensagem do Emmanuel. E a última mensagem, eu já estou vendo que hoje vai ser um evangelho curtinho, viu? Acho que menos de meia hora. Porque a última mensagem, ela parece demais com a primeira e chama assim, o que fazeis de especial? Né? Porque é no mesmo versículo ele continua, o que fazeis de extraordinário, de diferente? O que é que você dá? Ser espírita, ser evangélico, ser católico, se muda o que isso mesmo? O que é que você faz de diferente? Né? Vamos ao versículo. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Não é? Se você amar somente os que te amam, não teria amor. Se você chorar, mas não tiver perdão, também não tem amor. Não é? Então, o que que nós fazemos diante de tantas bênçãos que recebemos, né? E quais são essas bênçãos? Ele vai enumerar. Existe uma mensagem nessas de vídeos que diz assim, benefícios que a doutrina espírita traz para o indivíduo. São tantos os benefícios. Sabe quais são? Vou dizer aqui. Os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito além da compreensão normal dos indivíduos. Em verdade, eles sabem, nós sabemos, que a vida continua além da morte do corpo. Nós temos um trabalho de oração pelos suicidas. Durante uns anos, a gente dizia assim, cometeu suicídio. Aí, o trabalho, essa frase, cometeu assassinato, cometeu suicídio, é menos humanizada do que a que a gente passou a usar, morreu por suicídio. Então, a gente passou a usar, morreu por suicídio o indivíduo. E de um tempo para cá, tornamos a mudar. Agora, a gente está usando, interrompeu a vida física. Então, a gente diz assim, fulano de tal, tal idade, de tal cidade, interrompeu a vida física em tal data. E aí a gente faz a oração. Porque não existe a morte, né? E o espírita sabe que não existe a morte. Mesmo provocada, interrompeu a vida física. Também sabe que a Terra é uma escola temporária em favor da nossa iluminação espiritual. Então, aqui nós somos alunos na escola e a gente passa por provas. Na escola, a gente não faz testes e provas para ser promovido. Nós temos provas também, tendo em vista a nossa promoção, nosso crescimento, nossa evolução da quinta série para a sexta série, para ir melhorando.
Que mais? Sabe que o corpo carnal é uma vestimenta a desgastar-se cada dia, que a vida passa rápida, e que a gente caminha para fechar o ciclo, né, da nossa vida. Que os desgostos da vida são educações, educativos, recursos educativos, que a dor é um estímulo para maiores realizações, que cada um colhe de acordo com a sementeira que é feita. Se a gente escolhe o bem, a gente vai colher o bem. Que há uma proteção espiritual toda vez que nós estivermos a serviço do bem. Tem uma frase assim, que o anjo da justiça visita como oficial de justiça para cobrar. Toda vez que um anjo da justiça visita alguém e encontra essa pessoa numa tarefa de amor, do bem, ele adia a cobrança. O anjo do amor diz assim: adia a cobrança, deixa para outra oportunidade. Então, a tarefa do bem é uma proteção para nós, né? Que ninguém está encarnado para viver num resort de prazer fácil, mas sim numa missão de crescimento. Que a justiça divina não é ilusão, que ela funciona. Sabemos efetivamente de muita coisa, sabemos de tudo isso. Efetivamente sabemos. Em face disso tudo, de tantos conhecimentos, de tantas informações sobre a vida espiritual, como é a vida no além, o André Luiz da vida, né? É justo que ouçamos a interrogação do Mestre Divino, que diz assim: que fazeis mais que os outros? É isso. Vamos de volta para o chat e para uma participação, se alguém puder e quiser. Por favor, alguém deseja fazer um comentário? Vamos abrir aqui hoje, o tempo está favorável. Temos 2 minutos. Bom, como nenhuma mãozinha se levantou, eu vou desejar uma semana de paz para todo mundo. Que vocês continuem na leitura aí dos livros e a gente vai seguindo juntos. Muita paz e obrigado pela presença. Boa noite, doutor, a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos.